Glória a Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 4, né? E nós vamos hoje começar a nossa meditação nas referências do 1 Coríntios, capítulo de número 4. Amém, irmãos? Tá? Só mais uma vez lembrando os irmãos, né, amigos, ouvintes, telespectadores que assistem meu canal, que o porquê de eu estar usando essa máscara, né? Os irmãos têm perguntado, né? A cada dia surgem novos ouvintes, telespectadores, né? Irmãos, amigos, perguntando por que eu estou usando a máscara, né? E graças a Deus por isso, porque isso é a prova de que está chegando gente nova, né? Cada vez chegando gente nova que não ouviu falar antes, então quer saber o porquê da minha máscara que eu estou usando, né? Então, essa máscara, irmãos, é porque eu estou fazendo um procedimento dentário, né? Então, logo eu termine, é coisa para poucos dias, né? É para simples correções. Então, logo eu termine, eu estarei tirando a máscara, tá bom, irmãos? Tá? Louvado seja Deus, amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos, então, à mensagem, né? O título da mensagem é Os ministros e dispenseiros dos ministérios de Deus. Que os homens não considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Cristo. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Vamos repetir. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado. Mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e se manifestará os desígnios dos corações, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E então, cada um receberá de Deus o louvor. Vamos repetir esse versículo de número 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A vanglória dos coríntios, a humildade e a autoridade do apóstolo. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te diferença? E quem tens? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. E prover a Deus, reinasseis para que também nós reinemos convosco. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né?
Aqui, irmãos, fazer uma pequena pausa para fazer um comentário aqui. O apóstolo está falando aqui da humildade, né? É daquele servo, né? Aquele servo que se acha grande, poderoso, né? Acha que realmente ele é uma pessoa muito importante, né? E Paulo fala aqui exatamente sobre a humildade, né? Porque todos os dons que nós temos nos foi dado por Deus, né? E nós somos usados por Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, para o bem de todos, né? Para o bem do nosso próximo, para o bem de todos, aqueles que nos ouvem, que nos veem, de uma forma geral, né? E nós devemos usar esses dons especiais que o Senhor ha nos dado com toda a humildade. Porque nem por isso nós nos achemos, nós não somos, e muito menos devemos achar que somos melhor que os outros. Somos igual a todo mundo, não somos melhor do que ninguém, né? E se Deus nos capacitou com dons especiais, é para nós servir e não para ser servidos, né? Então Paulo fala exatamente desta humildade, né? Que o homem de Deus precisa ter, mesmo dotado de dons especiais, né? Que a gente clama e Deus responde, né? Por esse motivo, nós não somos mais importantes que ninguém. Pelo contrário, nós somos servos, é para servir. É para isso que Deus nos dota, para que nós possamos fazer a obra do Senhor, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque quem te diferença? E que tens tu que não tens recebido? E se recebeste, por que te glorias como se não houvera recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. E por houvera a Deus reinasseis, para que também nós reinasse convosco. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E o apóstolo continua falando. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Por que o apóstolo fala isso? O apóstolo fala isto? Exatamente porque o servo de Deus, num exemplo de guerra, né, ele faz parte dos homens de frente da batalha, né? Faz parte dos homens de frente da batalha, né? Eu me lembro bem que quando Josué foi entrar na terra prometida, né, ele mandou que os homens de guerra, os valentes, valorosos, né, passassem na frente do povo. Exatamente para quê? Para proteger o povo, né? Para que eles pudessem combater e defender os mais fracos. E é isso que Paulo está falando aqui, né? Toda e qualquer circunstância de perigo, nós estamos sempre na frente. Somos escudos dos demais, né? Porque Deus assim o quis. Deus assim o fez. Deus assim nos pôs, né? Então estamos sempre expostos a tudo que é perigo para proteger os mais humildes, os mais fracos, os mais simples, né? Aqueles que têm menos entendimento, menos condições de lutar, né? Então é disso que Paulo está falando, né? Exatamente isso, né? Aleluia, Pai. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nós afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos
e sofremos, né? Só uma pequena pausa para comentar esse versículo anterior aqui, do qual o apóstolo fala. Até a presente hora sofremos fome e sede. Estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Me veio à memória aqui, né? O Espírito Santo me faz lembrar quando Jesus se deparou com aquele jovem, né? Aquele jovem rico que chegou para Jesus no meio da multidão e disse para ele: Mestre, aonde tu fores, eu irei contigo. Né? E Jesus olhou bem para ele e falou: olha aqui, rapaz, as aves dos céus têm ninho e as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Né? Quem disse isso foi o Senhor Jesus, o homem mais rico do mundo. Né? Mas ele dizia para aquele jovem, né, que as aves dos céus têm ninho e as raposas têm covis. E o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. Exatamente porque o Senhor não era desse mundo. Né? O Senhor, ele desceu dos céus e para os céus tornou-se. Né? E aquele jovem que falou isso para Jesus, é porque ele, andando, acompanhando e vendo, via a quantidade de milagres que Jesus fazia. Né? E ele, no seu ego, disse: estou feito. Né? Vou acompanhar este senhor, né? Este jovem senhor, porque Jesus era ainda muito jovem, né? E eu não terei mais problema nenhum na vida. Né? E é verdade, quem entrega a sua vida a Cristo, ele não é uma pessoa diferente dos outros em relação a problemas. Ele tem sim problemas. Só que todos os problemas que vêm a nós, o Senhor está sempre na frente. Ele toma nas suas mãos e resolve os nossos problemas. E os problemas não chegam a nos lesar, a nos afetar de forma a termos prejuízo. Porque o Senhor toma nas mãos dele, nos seus braços, e o Senhor peleja por nós. Nós não somos diferentes. Nós vivemos e ocupamos o mesmo espaço que o ímpio ocupa na vida. Né? Mas o Senhor peleja por nós. Né? Ele fala: eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Né? Então, todos os problemas que vêm sobre nós, somos homens sujeitos às mesmas paixões, igual a todos, como diz a palavra de Deus. Né? Mas o Senhor, é Ele quem peleja por nós. Né? Ele toma tudo nas tuas mãos, né? E Ele luta por nós, peleja por nós. Ele fala: a peleja não é vossa, a peleja é minha. Né? E assim os problemas ficam para trás. E aquele jovem viu ali uma grande oportunidade de ganho, porque ele tinha ali Jesus, né, para fazer tudo em favor dele. Né? E Jesus conhece os corações do ser humano, conhece os nossos pensamentos. Aquele que examina os corações e os rins dos homens sabe tudo antes de falarmos. Né? E ele falou para ele: olha aqui, rapaz. Ele disse para Jesus: mestre, aonde tu fores eu irei. Jesus respondeu e disse: olha aqui, rapaz, as aves dos céus têm ninho e as raposas têm covis. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, com esse pensamento ambicioso e egoísta que você tem, eu não tenho nada para te oferecer. Não tenho nada para te dar. Né? E a palavra de Jesus virou na mesma hora para um outro jovem que estava ali do lado, quietinho, caladinho, só observando. Jesus olhou para aquele outro jovem e falou para ele, jovem simples, humilde, falou: tu vem e segue-me. Né? Vocês veem como é que é Jesus, né? Então, de modo que não é que Jesus não queria a companhia daquele jovem. Primeiro, ele precisava se desfazer dos seus pensamentos ambiciosos, de lucros, de renda, de ganhos. Né? Ele precisava entender para depois seguir a Cristo. Então, é isto que a palavra está falando aqui, né? Exatamente nesse sentido. Né? Até a presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até ao presente tempo, chegado a ser como lixo
deste mundo e como escória de todos. Assim é o servo de Deus. Né? Paulo fala e fala com razão. Né? Realmente é exatamente assim. Não que somos assim no pensamento de todas as pessoas, mas daqueles que não querem dar ouvido à santa palavra de Deus. Daqueles que acham que a Bíblia não está falando com ele. Daquele e daquela, né? Que acha que tudo o que a Bíblia fala foi para o povo daquela época que a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, e não para o tempo presente. Né? Esse tipo de pessoa pensa exatamente assim dos verdadeiros servos e servas de Deus. Eles pensam exatamente assim. Né? Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escreva estas coisas para vós, para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque eu apelo, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vamos repetir. Mas em breve, mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque Paulo escreveu essa carta aos irmãos de Corinto, né? Exatamente para que eles talvez pensassem, né? Ou achassem que eles não deveriam satisfação a ninguém, né? Que eles, já falei, volto a dizer, que acima deles fosse só Deus. Então Paulo fez eles lembrar que o fundador daquelas igrejas foi o apóstolo Paulo. E eles deviam satisfação a ele. Porque a obra de Deus que ali era feita e realizada, mesmo com Paulo ausente, né, as determinações eram de Paulo. A responsabilidade era de Paulo. E Paulo estava ausente, mandou mensageiro, que foi Timóteo, mas em breve estaria lá e faria o que fosse necessário para que as coisas entrassem nos eixos segundo os padrões éticos, morais e santos da palavra de Deus. Doesse é quem doesse, Paulo cortava na carne. Não tinha esse negócio, não. Negócio de passar a mão na cabeça, não. Com Paulo, né, ou vai. Né? Então, assim precisa ser o verdadeiro servo de Deus, principalmente aqueles que têm cargos na igreja e aquele que tem a responsabilidade de cuidar da igreja de Deus. Né? Como Davi falava, está escrito. Davi falou, está escrito. Né? Salmo 69, né? Verso 9. Né? O zelo da tua casa me devorou. Ou seja, os cuidados com a obra de Deus. Os cuidados com a igreja de Cristo. Os cuidados
com o povo de Israel, que estava ali sob a responsabilidade de Davi. Já falei e continuo dizendo, né? Um pastor na igreja, ele não cuida de pessoas, ele cuida de almas. É muito mais melindroso você cuidar de almas do que de pessoas, né? Porque as pessoas você se desfaz da hora que você quer. Almas não. Almas você tem que ter o cuidado de Deus para com elas. É diferente, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas alguns andam inchados como se eu não houvesse de ter convosco. Mas em breve irei ter convosco. E se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Que queres? Paulo pergunta para eles, né? Paulo pergunta para eles, que queres? Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Ou seja, Paulo tinha uma grande autoridade de Deus. E todos nós, servos de Deus, precisamos ter, né, também essa mesma autoridade de Deus para tomarmos conta da obra do Senhor, para sermos pastor de alguma igreja, né? Então vamos para as referências, né? O que fala aqui a respeito, nas referências, sobre essas coisas todas que acabamos de ler aqui agora, das quais Paulo ali foi para as igrejas, escreveu a igreja de Corinto, né? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 até o 7 está escrito. Manifestará os desígnios dos corações. Deus trará à luz os atos secretos de toda pessoa e revelará seus verdadeiros pensamentos e motivos, tanto os bons quanto os ruins. Mateus, capítulo 6, versículo 3, 4 e 6. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24 e 25. Ver o estudo, o julgamento do crente, página 1775. Noutras palavras, a vida interior de cada pessoa será revelada com exatidão, conforme o caso. Nada permanecerá oculto. Marcos, capítulo 4, versículo 22. Lucas, capítulo 12, versículos 3 e 4. Romanos, capítulo 2, versículo 16. Por que te glorias? Esta é a pergunta no versículo de número 7. Né? A base da humanidade cristã é reconhecer que os talentos inatos e os dons espirituais que possuímos provêm de Deus e, portanto, não são motivo para superioridade, status ou orgulho. Tudo quanto possuímos e tudo quanto vivemos e tudo quanto viermos a ser vem de Deus. Vamos repetir. A base da humanidade cristã é reconhecer que os talentos inatos e os dons espirituais que possuímos provêm de Deus. E, portanto, não são motivos para superioridade, status ou orgulho. Tudo quanto possuímos e tudo quanto viermos a ser, vem de Deus, diretamente ou por meio de outras pessoas. Daí não temos lugar para o orgulho, mas somente para a gratidão a Deus e ao próximo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Versículo 8 de 1 Coríntios 4. Estais fartos? Estais ricos? Paulo pergunta por causa da soberba dos irmãos. Você está farto? Já estão cheio?
Vocês estão ricos, não precisa mais. Né? Não precisa mais do povo. Não precisa mais dos irmãos. Não precisa mais da igreja. Não precisa mais de Jesus. Já estáis fartos? Algum em Corinto já quitavam-se da sua sabedoria, do seu conhecimento. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Da sua sabedoria, do seu conhecimento superior e dos dons espirituais. Já possuíam tudo quanto queriam, estavam fartos, ricos e reinavam. Paulo lhes mostra que a verdadeira vida do crente fiel é o caminho da cruz. Que o sofrimento antecede a glória. Confira em Romanos, capítulo 8, versículo 17. 1 Coríntios 4, 9 ao 13, do 9 ao 13, está escrito: apóstolos condenados à morte. Né? Foi mais abrangente o que Paulo disse, mas aqui expressa o mais profundo do versículo 9 ao 13. Apóstolos condenados à morte. Porque a palavra fala, irmãos, né, Jesus, o servo de Deus falando, né? Jesus disse, foi assim com Jesus e assim também com o apóstolo: a ti, por ti, nós somos entregues à morte todos os dias. Né? Passamos por grandes perigos. É o Senhor que nos livra. Apóstolos, vou até voltar lá porque é muito profundo, do 9 ao 13. Né? Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Pois somos feitos de espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós vis. Até a presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Né? E aqui vai. Né? Nos versículos do 9 ao 13, Paulo alista as provações sofridas pelos apóstolos. O verbo pôs sugere que Deus reservou para os apóstolos uma vida de sofrimento, testemunhada pelo mundo, pelos anjos e pela igreja. Né? Tanto é verdade, irmãos, que somente os apóstolos foram presos, foram chicoteados em praça pública, despidos de nus, apanhando, tomando chibatadas. Né? Os apóstolos, profetas de Deus, né? Mas de modo geral os apóstolos, né? Os servos do Senhor, os servos, os varões valorosos, mas os apóstolos passaram por essas coisas todas. Né? Foram presos, despidos, chicoteados, apedrejados e morreram de morte de cruz. Todos eles tratando desse assunto outra hora. Né? Mas vários deles morreram de morte de cruz. Nos versículos 9 ao 13, Paulo alista as provações sofridas pelos apóstolos. O verbo pôs sugere que Deus reservou para os apóstolos uma vida de sofrimento, testemunha do mundo, pelos anjos e pela igreja. Primeiro, a Paulo faltam naquele momento coisas tais como comida, água e roupa apropriadas. Enfrenta desprezo, tratamento rude
e não tem moradia certa. Labuta de dia e de noite. Lutas, pelejas e sofrimentos. O apóstolo Paulo passou por essas coisas todas. Né? Noite e dia, o tempo todo. Né? Labuta de dia e de noite. Sofre maledicência, perseguição e calúnia. É considerado o refúgio deste mundo, a escória de todos. Aleluia, Pai. Confira em 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. 2 Coríntios 6, versículos 4 e 5. 2 Coríntios 8, versículos 10. 8 ao 10. 2 Coríntios 11, capítulo 23 e 29. 2 Coríntios 12, capítulo 10. Segundo, embora o sofrimento fosse em certo sentido algo específico no ministério apostólico, Atos capítulo 9, versículo 16, não deixa de ser também o destino comum de todos os crentes, que unidos a Cristo, opõem-se ao pecado, à imoralidade, a Satanás e aos males do mundo e à injustiça. O sofrimento destes é considerado uma comunhão, uma participação no sofrimento de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 3, versículo 10. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. Aliás, 1 Coríntios 4:20. O reino de Deus consiste em virtude. Né? Paulo chama a atenção dos irmãos, dos briguentos, dos ranhetas, né? Daqueles que se achavam muito virtuosos, sobre a consistência do reino de Deus. Né? O reino de Deus consiste em virtude e não em força de palavras. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Assim sendo, os membros deste reino precisam ter mais do que palavras e mensagem. Devem manifestar também o poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, versículo 4. Atos, capítulo 1, versículo 8. No Novo Testamento, esse poder consiste na capacidade espiritual de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, na conversão de pecadores. Na conversão de pecadores, né? Salvação de almas. Né? João capítulo 16, versículo 8. De levá-las à salvação. Verso 15. Atos 26, 16 ao 18. De operar milagres. Ver capítulo 2, versículo 4, nota. Ver o estudo, o reino de Deus, página 1412. E de viver uma vida de retidão. Romanos, capítulo 4, versículo 17. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.